Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Valdson Muniz. Na aula de hoje, que é de redação, nós vamos tratar de uma outra maneira de começar a nossa redação. Essa maneira é chamada de introdução indutiva. Nós já sabemos que o papel, a função do parágrafo de introdução é colocar o leitor ouvinte dentro do tema que nós vamos examinar e apresentar a nossa posição pessoal relativamente ao assunto. Naquela primeira introdução que nós estudamos, a introdução roteiro, nós vimos que nós podemos deixar ali pistas sobre quais serão os tópicos que nós vamos examinar na nossa redação. Hoje, nós vamos tratar de um outro tipo de introdução igualmente eficiente que você pode usar a seu critério. A estratégia que nós vamos adotar aqui é a seguinte: leia com atenção o tema da redação. A partir dele, você deve pensar num caso concreto que seja exemplo daquela situação que pediram que você examinasse. De novo, leia com muita atenção o tema e procure pensar numa situação que exemplifica a situação ali apresentada. É aí que está a base desse tipo de introdução. Vejamos um exemplo. Admitamos que você fosse chamado a produzir um texto a respeito de racismo no Brasil, inexistência de racismo no Brasil, existência do racismo no Brasil, um racismo estrutural no Brasil, qualquer ângulo relativo a esse tema. Bom, eu preciso escrever alguma coisa a respeito de racismo. Deixe-me lembrar de um caso que seja exemplo de racismo. Recentemente, a imprensa toda noticiou o caso de uma mulher em Minas Gerais que foi submetida ao regime de escravidão por 38 anos. É aí que está o truque para nós começarmos genialmente o nosso texto, a nossa introdução, nesse caso chamada de introdução indutiva. Você já vai entender por que é que ela recebe esse nome. E aí eu começo. Por 38 anos, uma mulher foi mantida em condição de trabalho escravo em Minas Gerais. Isso aqui é um dado da realidade. Isso foi noticiado pela imprensa. De algum modo, você teve acesso a essa informação. Você ouviu na televisão, você viu na internet, você ouviu no rádio, você leu no jornal, você viu numa revista. O importante é que essa primeira parte da introdução seja o relato de uma situação concreta. Agora, nós vamos partir deste caso particular para o tema geral. O episódio convida à reflexão séria sobre a questão da escravidão no Brasil e sobre o que se deve fazer para extinguir definitivamente esse estorvo social ainda recorrente no país. Vejamos quais são os aspectos positivos dessa nossa introdução. Em primeiro lugar, ela demonstra ao examinador que nós estamos ligados ao que acontece ao nosso redor. O caso de uma pessoa em pleno século XXI, que é submetida por 38 anos a trabalho escravo, é uma tragédia, mais uma tragédia brasileira. Muito bem, e nós fomos capazes de ligar este caso ao tema geral proposto. Agora vamos à outra parte da nossa introdução. O episódio convida à reflexão séria sobre a questão da escravidão no Brasil. E nós já estamos aqui dentro do tema proposto: escravidão, racismo, falta de civilização,
o tanto que isso demonstra o quanto o Brasil precisa evoluir nessas questões. Todo esse tema já está aqui. E sobre o que se deve fazer para extinguir definitivamente esse estorvo social ainda recorrente no país. Com essa introdução, eu e vocês fomos capazes de colocar o leitor ouvinte dentro do assunto a partir de uma situação particular. Daí, nós fomos capazes de puxar o raciocínio para o tema da nossa redação. Basta trocar a palavra escravidão pela palavra racismo e a introdução continua funcionando do mesmo jeito. Depois, o examinador percebe que nós já assumimos uma posição relativamente ao tema e o que é que eu acho a respeito dessa situação. Ao chamá-la de estorvo social, que deve ser extinto definitivamente, o examinador já percebe que eu e vocês somos contrários a essa prática. Então, essa introdução, de novo, outra vez, tem repertório sociocultural, coloca o leitor ouvinte dentro do tema, mostra o que é que nós já achamos a respeito disso, o que nós pensamos a respeito desse problema e também já preparamos o caminho para informar no desenvolvimento do nosso texto sobre o que deve ser feito para acabar definitivamente com essa situação na sociedade brasileira. Vejam vocês como é rica essa introdução. Veja a quantidade de informações que, em 6 linhas, nós fomos capazes de condensar para conseguirmos a nota máxima na nossa redação. Vamos a um outro exemplo. Vamos aplicar essa estratégia ao tema da redação do PAIS 1 deste ano. Qual será o legado da sua geração? Bom, nós temos que começar pensando numa situação em que uma pessoa ou uma geração legou às gerações futuras. Há muitos casos de pessoas que legaram algo positivo às gerações futuras. O nosso primeiro trabalho na construção de uma introdução indutiva, que vai do particular para o geral, é pensar numa situação concreta de alguém que deixou alguma coisa positiva para as gerações futuras. Eu pensei no exemplo dos filósofos gregos, que deixaram para toda a humanidade a filosofia, essa maneira crítica de examinar os problemas. E é a partir dessa situação concreta, dessa situação real de legado positivo para as gerações futuras, que eu vou construir a introdução dessa redação. Vejamos como fica. Os primeiros filósofos gregos legaram a toda a humanidade o pensamento crítico ou filosofia. Vejam que a ideia de deixar algo para gerações futuras já está colocada nessa primeira parte. O episódio permite a reflexão sobre o que cada pessoa ou cada geração deixa, consciente ou inconscientemente, às gerações futuras. Nós já temos aqui a ideia de legado de uma geração para outra. Veja, então, como nós estamos ampliando o nosso repertório de como começar vitoriosamente a introdução da nossa redação do PAS, do vestibular, do Enem, do concurso público. Com a primeira introdução, nós montamos um esquema a partir do qual nós colocamos o leitor ouvinte dentro do assunto, mostramos a nossa posição pessoal e sinalizamos
quais são os tópicos que nós vamos examinar nos parágrafos seguintes. Essa foi a introdução por roteiro, ou introdução do tipo roteiro, aquela que nós vimos na aula anterior, que nós batizamos de introdução 3T. Ela tem o tema, ela tem a tese e ela tem a trilha. Agora, nós estamos montando uma introdução chamada de introdução indutiva. Você estudou nas aulas de filosofia que indução é partir do particular para o geral. Nós pensamos numa situação concreta que exemplifique o tema geral proposto. E, a partir daí, começamos a nossa redação apresentando muito resumidamente essa situação concreta e dali usamos aquela estrutura. O episódio permite a reflexão geral sobre, e aí colocamos o tema. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente e compartilhe à vontade. Tchau e até a próxima aula.